Saracoteando nesse carimbó. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Na Proa Podcast. A gente tem conversas sobre turismo e cultura. Você já sabe, né? Se curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui, siga a gente nas redes sociais do Na Proa Podcast, que sempre tem novidade por lá. Hoje eu estou recebendo sempre amigos fazedores de cultura, sempre pessoas da área de turismo, mas hoje, sem dúvida, é especial, recebendo o Anderson Pereira, Franciele Sá, satisfação tê-los aqui. E para a gente falar dos fazeres artísticos de cada um de vocês, mas também para falar dessa pauta cultural que tem sido tão pungente na nossa região, né? A gente está vindo aí de um período pandêmico, mas eu sempre digo, a pandemia ela foi um start, eu acho, para os nossos fazedores de cultura. Muitos que não se viam como fazedores tiveram essa oportunidade de se enxergar assim. E muitas coisas boas saíram, projetos nasceram, coletivos foram criados, e o debate sobre as nossas pautas, né, que às vezes estavam na nossa bolha, elas começaram a ganhar evidência num campo um pouquinho maior. Então, eu queria que vocês se apresentassem primeiro. Franciele. Prazer, é uma satisfação muito grande estar aqui. Fico muito honrada com o convite. Eu sou arqueóloga, eu me formei na UFOPA há alguns anos atrás. E eu trabalho nesse ramo desde que eu me formei, principalmente no licenciamento ambiental, mas agora eu estou trabalhando no setor público. Eu também sou ceramista e pintora, e eu sempre busco colocar a arqueologia e o patrimônio cultural na minha arte. Excelente. Anderson, Andy. Andy, pois é. Você, na verdade, esse nome, esse apelido carinhoso eu ganhei aqui em Santarém. Foi vocês que me deram. Eu acabei adotando. Bom, sou o Anderson, né? Eu sou natural de Belém, né? Mas moro em Santarém, vai fazer 15 anos agora. Fiz o curso de antropologia, graduação aqui também nessa cidade, né? Mas estou agora no doutorado também na antropologia social pelo Museu Nacional da Universidade do Rio de Janeiro. Eu sou antropólogo, sou artista plástico, né? Sou cenógrafo, né? Escritor, enfim, muitas qualidades artísticas que também fizeram aguçar ainda mais morando em Santarém. Né, como tu falou agora no início, né, essa cidade ela pulsa muita cultura, né, muito talento e vai inspirando as nossas criatividades, né? Tenho um prazer, por exemplo, estar dividindo esse momento aqui com a Fran, né, esse encontro que é maravilhoso, porque também a gente acaba se esbarrando nos nossos trabalhos acadêmicos, mas sempre conectado com a arte, né? A arte sempre está muito presente. Né? E está sendo uma oportunidade e vida longa por esse projeto de vocês aqui, que é maravilhoso, muito legal, muito aconchegante. E um prazer estar conversando contigo, amigo. Muito bom. Vocês dois são da academia, digamos assim, né? Vem dessa parte científica, mas ao mesmo tempo com esse fazer cultural. E aí eu sou o cara que eu sempre digo, eu falo, gente, a gente tem uma missão enquanto produtor de conteúdo, é que a gente meio que fazer com que essas partes técnicas que são dos nossos estudos, elas sejam deixadas de uma maneira mais acessível para que as pessoas, de modo geral, elas possam ter acesso. Porque, assim, eu sou da UFOPA também, né? Estou tentando terminar meu curso de gestão pública, não sei se terminarei. Mas, assim, o que me incomodava muito na academia é que a gente tinha leitura, por exemplo, Edna Castro. Eu não tive Edna Castro na faculdade de comunicação porque eu estudei no Rio de Janeiro. Fui para a UFOPA, conheci Edna, apaixonei por essa mulher, o texto dela, aquela coisa toda, né? Essa compreensão de Amazônia. Então, eu acho que, assim... E aí, eu olhei o texto da Edna e falei, gente, isso aqui precisa ser disseminado. As pessoas precisam compreender Edna Castro e ler isso aqui. Ou, se não conseguem ler, a gente precisa debater esses temas, né, que ela vai propondo ao longo da sua obra. Sim. E eu queria que vocês falassem sobre isso. Como a gente pegar o que a gente aprende na academia e aplicá-lo na prática e fazer com que o nosso entorno, com que as demais pessoas, a população possa compreender. Eu vejo a Fran aí participando dessa questão do patrimônio arqueológico da nossa região, algo tão fundamental e importante, mas assim, é difícil as pessoas compreenderem que um pedaço de cerâmica localizado na Praça Rodrigues dos Santos, aquilo tem um valor inestimável para contar a narrativa dos povos que estavam aqui, né, originários, há muito tempo antes da gente, e que destruir aquilo ou fazer com que aquilo vire qualquer outra coisa sem o estudo, sem a preservação, sem a conservação, pode apagar uma parte da nossa memória coletiva. Então, eu queria que a gente dialogasse sobre isso,
para que até as pessoas compreendam esse processo da academia aplicado na prática. Uhum. Hoje mesmo a gente estava tendo uma discussão com as professoras de turismo do IFPA sobre isso, né? As pessoas, elas só vão defender aquilo que elas conhecem. E o conhecimento para o público, além da academia, na arqueologia, é muito restrito. A gente tem uma certa dificuldade de conseguir extrapolar os muros da universidade, né? E fazer com que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento de uma forma mais simplificada, sem os jargões científicos e técnicos. E a gente já vem buscando, principalmente aqui em Santarém, mostrar, né? Divulgar de forma mais simples, de forma que as pessoas consigam entender. Só que a gente esbarra em outro problema, que é financiamento, né? A gente precisa de que formas de financiamento estejam disponíveis. Recentemente teve uma reunião na Secult, né, que tinha um representante do IFAM, e ele pipocou que provavelmente vai ter recurso para educação patrimonial, que é uma das áreas da arqueologia, né? E a gente está com muita expectativa em relação a isso, porque através de uma educação patrimonial continuada, assim a gente vai conseguir, de forma mais propriamente dita, conscientizar a população e fazer com que elas valorizem, divulguem e preservem o patrimônio material, arqueológico, imaterial e o patrimônio histórico e arquitetônico. Perfeito. Anderson. Não, a questão é isso, né? Quando eu entrei na universidade, porque a antropologia é a minha segunda graduação, minha primeira formação é em marketing, né? Administração com ênfase em marketing. Sabia que ele era da nossa área da comunicação, Edivaldo, sabia. Só que eu já tinha uma atração por alguns textos da antropologia, né? Essa questão de conhecer o outro, né? Eu vou chegar... é proposital esse outro. De conhecer o outro, né? E estranhar, né? O exótico, não sei o que, são termos que a antropologia clássica utiliza. E quando a gente entra para a antropologia, né? A UFOPA teve esse papel muito interessante de nos apresentar também os modos de pensar antropologia e arqueologia, né? Eu falo arqueologia porque a gente começou também estudando juntos, né? Os primeiros semestres, arqueologia e antropologia eram juntos. Então, a gente teve trabalho de campo, eu aprendi a fazer aqui de buraco não, né? Unidade. Buraco! Eu aprendi a fazer as unidades, tudinho, e isso nos deu uma possibilidade também, né? De conhecer um pouco da prática da arqueologia, mas também, assim, do como aquele papel da arqueologia aqui na prática, ela contribui muito para a compreensão também daquilo que a gente fala na antropologia, né? De entender o ser humano, né? Através dos materiais, né? A materialidade. E aí foi uma coisa que eu comecei a trabalhar também nas minhas pesquisas, né? Entender as materialidades, né? Do que elas representam também para a sociedade do tempo presente, né? Agora, é esse termo, né, amiga? Aí... E isso fez com que eu voltasse para entender aquilo que a gente, quando eu falo a gente, os antropólogos estudavam chamando de o outro, né? O distanciado, que seria como a antropologia clássica começou a estudar, né? As nossas populações da América, por exemplo, né? Direcionando como primitivos, então como povos iniciantes, enfim. E essa classificação, que até um tempo serviu como para pensar na nossa sociedade, né, por muitos anos ela foi utilizada também de maneira estereotipada, né, para nos criticar, para nos colocar na margem, né? Eu vou chegar nos termos agora do que a antropologia que eu pretendo fazer, né? Que é uma antropologia, né, contra-colonizadora, né? A partir desses pensamentos que a gente teve acesso na educação, né, na formação em si, mas também como a gente se coloca como a partir desse outro que agora também estuda o outro, né? E esse outro tem voz, né? Tem fala, né? Tem posicionamento, né? Isso, eu acho que é um resultado que a gente ainda não viu agora, né? Então, eu acho que vai levar algum tempo para a gente começar a perceber em que isso vai dar, né? Esses resultados desses novos pesquisadores que estão na região, por exemplo, que antes eram estudados e agora são pesquisadores. Mas isso está trazendo coisas muito interessantes. E isso é muito legal de pensar, por exemplo, quando a Fran fala, né, que ela tem esse conhecimento técnico da arqueologia, mas também ela fala com propriedade a partir da região que ela tem familiaridade.
né? E isso não quer dizer que as pessoas que são de outras áreas, ou estão de outros países, de localidades, não possam dialogar com a gente. Mas não mais com aquele papel de apenas ensinar, né? Mas a fim agora de trazer fazer trocas, né? De construir saberes. Eu acho que esse é o principal papel quando a gente traz assim, falando assim, né? De que universidade a gente quer falar e como que isso vai chegar para as pessoas de uma maneira transparente, ou então o termo que a gente tem debatido bastante, democrática, né? Como a gente vai democratizar o acesso, né, a esses conhecimentos de uma maneira que não seja apenas entre a gente, os nossos da academia, né, naquelas linguagens extremamente acadêmicas, rebuscadas e difíceis, né, que quanto mais difícil seria melhor, né, mais é considerado o título, enfim. Mas eu pelo menos, eu tenho fugido desse propósito, né? Todos os trabalhos que eu faço, não é que eles diminuem o teor metodológico e científico, eles estão presentes. Mas o meu esforço é maior, fazer com que muito mais pessoas vão ter esse acesso. Eu acho que aí sim a gente está enriquecendo, né, de maneira realmente produtiva que papel de profissionais a gente quer ser. E isso reflete nos nossos trabalhos acadêmicos e também dialoga diretamente com a minha arte, né? Não sei se eu posso falar um pouco rapidinho da minha dissertação. Claro. Né? A minha dissertação de mestrado no Museu Nacional foi para falar sobre as noções de encantamento, né, aqui da nossa região. É algo que é muito comum para a gente, né? A gente volta e meia, a gente sabe que todos os espaços da arqueologia mostram também isso legal, né? Os espaços demonstram que tiveram donos, né? E esses donos não estão necessariamente materializados, né? Eles aparecem também de outras maneiras, mas também conectados com a materialidade que existe, né? Isso que é muito legal pensar. E eu fui levar essa proposta de fazer uma etnografia de como as pessoas podem enxergar e ler, né? Essa noção de encantamento que pra gente aparentemente é de fácil compreensão, mas quando tu leva isso para um papel, para uma encenação, para uma pintura, como tu conseguir transmitir essa acessibilidade também, né? E esse foi o meu desafio, né? E a pintura se fez presente nesse momento. Eu já pintava alguns momentos, né, assim, lá em Belém, assim, mas não tão posso dizer, com caráter profissional, não sei se esse é o termo, porque quando eu pinto também, apesar de ser um trabalho, mas é algo que nos leva para outro plano, né? Um momento que eu me encontro, eu acho, que eu faço as minhas análises no momento que eu estou pintando, então não encararia como unicamente um trabalho, né? Acho que é bem maior que isso. Mas quando eu escrevi a dissertação, aí que tá, né? Eu consegui levar esse pensamento de vivência do que é ser encantado quando eu comecei a pintar essa noção de encantamento. Então, veio primeiro a pintura e depois veio a escrita, né? Assim, então, e isso me facilitou, inclusive, de narrar a minha etnografia, né, através das pinturas. Então, assim, lembrando as frases e as conversas que eu tive com as pessoas que estão diretamente ligadas com essa noção de encantamento, tanto nos terreiros de Umbanda e Candomblé da cidade, como também do pessoal da pagelância, né, os indígenas, os encantados, os povos ribeirinhos, né? Enfim, essas conversas todas ficaram presentes com um momento que, não das gravações daquele teu teórico científico que a gente foi ensinado, levar um gravadorzinho, anotar tudinho, né? Mas pensar a partir dessa conversa mesmo, assim, de troca de saberes e como levar aquilo, não como eu, apenas como um papel de pesquisador, né? Mas também uma pessoa que está levando uma conversa, como a gente está fazendo aqui, né? Uma conversa, né? E mostrando coisas tão complexas como na academia que também eles produzem, né? Conhecimentos tão complexos quanto a própria academia. Então, o meu desafio foi fazer esse encontro, né? Encontro dos rios, a gente está aqui, então foi esse encontro de saberes. E eu acho que isso é um papel muito interessante que a gente está começando a ver agora, né? Com a presença de novas pessoas na academia, como nós, né? Ocupando esses espaços também de produção de conhecimento, é importante levar, né, isso como maneira de encontro, mas não como ocupar, então tirar espaço de alguém, né? E eu acho que isso tem sido algo positivo para todos. Em algum momento isso vai aparecer como, eu já vejo como positivo, mas vai aparecer realmente como mudança, que é o que eu espero que aconteça. Nossa, muito interessante. E já era a minha pergunta, mas o Endo já adiantou meio que isso, é essa influência da pesquisa, né, do próprio campo de pesquisa de vocês, na antropologia, na arqueologia. O que isso vem influenciar no teu fazer artístico? Eu vejo que a Fran, nas peças, né, que você compõe, todas elas têm referências, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso tudo é agregar valor ao produto, né, mas também a história da marca. Eu acho muito importante isso, e eu percebo, algum tempo atrás,
eu estava falando, por exemplo, do quanto a gente meio que perdeu os elementos regionais, sabe? Eu sou muito assim, eu fico pensando na gestão pública e eu fico lembrando assim, e aí também eu penso em turismo, né? Fico pensando assim, cara, as nossas referências, por exemplo, com cerâmica, elas estão todas no passado e literalmente, porque assim, as últimas referências que a gente vai ter é o Laurimar Leal fazendo a Praça São Sebastião em Barão de Santarém, com a reprodução da cerâmica Tapajós. Aí depois você tem ali na Praça do Pescador algumas coisas de Morequitã, fazendo referência à nossa história, e as demais obras públicas, todas com modernismo aplicado e sem nenhuma referência nossa. Não é a gente. A gente é uma cidade na beira do rio, né? Uma cidade que tinha praia na frente, e a gente não tem essas referências. A gente é uma cidade com cerâmica, uma cidade com povos primitivos, né? Que o Eduardo Neves vai falar com mais de 5.000 anos, né? Essa coisa toda. E a gente não tem essas referências na cidade. Então, esse contar histórias também, esse valorizar elementos, ele constrói uma memória coletiva de valorização. Se a gente não conhece o que a Fran exatamente falou, a gente não valoriza, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa de um programa de educação patrimonial continuada. Justamente para a gente fazer essa divulgação e conseguir fazer com que as pessoas, elas se interessem pelo que é nosso, né? Elas se reconheçam no território e com o passado. O meu trabalho com a cerâmica, ele começou lá em 2014, principalmente com uma atividade de educação de arqueologia experimental, que a gente pegava... Você fez? A gente pegava cerâmicas ou pedras para lascar ou fazer vasos de cerâmica. E aí eu comecei a pensar em biojoias, só que era algo muito imaturo. E aí depois eu participando de eventos, eu vi que pessoas faziam biojoias de cerâmica, inclusive de temas da arqueologia da região. Eu ficava pensando, poxa, uma pessoa de tão longe fazendo algum trabalho de lá de perto e ninguém de lá faz, sabe? E aí eu comecei a amadurecer isso, mas foi de maneira muito tímida, porque estudava, graduação, TCC, muita coisa para fazer, e aí com o tempo, com experiência, aí eu fui me aprimorando nessa arte da cerâmica, mas sempre buscando trazer elementos do próprio fazer antigo, de como eles pensavam, como eles faziam a cerâmica, como também do elemento iconográfico. Eu não somente reproduzo alguma arte, né? Eu estudo aquilo a partir do que já foi produzido. Ou então, no processo de produção de conhecimento, como eu trabalho muito em campo, em escavações, em prospecção, eu tenho acesso a conteúdo que não foi publicado ainda. Isso traz uma riqueza e uma característica de inédito, né, no material que eu produzo. Incrível. Eu acho que tem uma coisa aí, amiga, que ficou agora aqui para mim, que o Fábio falou, né? Não representa a gente não se enxerga, né? Que eu acho que é algo que tu traz no teu trabalho. Eu já te falei isso algumas vezes, mas eu gosto de sempre reforçar o que as pessoas trazem de melhor pra gente, assim, né? Eu acho que nos termos que o Fábio falou, eu vejo assim, né, a questão de identidade, né? A gente está falando disso, identidade. Né? Eu tive o prazer de trabalhar na produção do desfile que vocês promoveram aqui também, mostrando o trabalho de vocês, a partir também de uma experiência de oficinas, né, que vocês também produziram, né, a marca Dessá, e eu fui escolhida me chamaram para fazer a produção. Eu achei maravilhoso, achei chique, achei muito legal, foi muito bonito, né? E ali a gente viu a discussão, né, que vocês levaram, mesmo vocês não diretamente tá falando, mas vocês mostraram ali uma proposta muito legal de identidade. Isso foi muito legal ver, né? As pessoas que estavam lá também se enxergaram nos elementos que vocês mostraram, né? Elas se identificaram com aquilo, se identificaram com o conceito que vocês levaram, e isso foi muito legal, que eu acho que é algo que o Fábio pontuou, né? Que, às vezes a gente vê trabalho na cidade aqui, mas que não fala da nossa história, não tem a nossa vivência. Eu acredito que isso é muito importante, e isso tem a ver muito com esse movimento, né, de cultural que a cidade também tem, né?
Estou há 15 anos em Santarém, que eu falei, né? E eu já estou num grupo, por exemplo, de fazedores e fazedoras de cultura que tem mais de 300 pessoas ali, né? Uma quantidade que vai crescendo cada vez mais, porque o número de pessoas que produzem é isso. Fazer arte é fazer conhecimento, né? Que produz conhecimento, produz cultura nessa cidade, mas que precisa isso, né? De um apoio, né, mínimo financeiro, porque eles nunca deixaram de fazer, né? A arte sempre esteve aqui presente, os fazedores sempre estiveram presentes, né? E fazendo por suas próprias contas, né? Assim, né? Recursos bolando 1.000 ideias para arrecadar aquilo sem ter um olhar do poder público, né? De uma política pública voltada para essa valorização. Sempre estiveram aí, né? E eu acho que esse movimento agora pulsante, né, dos fazedores, juntamente também com apoio, né, eu falo, a gente, a partir da academia, também tem esse papel fundamental de estar presente, né, de como a gente entender esses meandros da burocracia, né, que se pede, que está sempre presente também, de acesso aos editais, enfim, né, para não deixar mais essa cidade, né, nossas histórias ser a marca de identidade, né, porque eu acho que é isso que acontece, né, a gente está aqui como pessoas que para colaborar nesse sentido, né? Mas também o puxa para a gente também se policiar, né? Que se a gente tem esses conteúdos como tu falaste, né? Porque essas pessoas que também às vezes que nunca tiveram acesso a esses editais, a esse dinheiro, esse mínimo recurso, mas foram as fontes das nossas inspirações, né? E isso é uma crítica que eu jogo muito para a galera que vem do Sul e Sudeste, por exemplo, para cá, que fica com os olhos brilhando quando te fala assim, eu tô em Santarém, moro na Amazônia, eu quero ir para lá, tudo bem. Eu falei, tá, tu quer ir para lá, mas fazer o quê, né? Eu vou fazer conteúdo, fazer isso, podcast, fazer documentário, um bocado de coisa, uma galera quer fazer tudo falando da gente, né? Mas é isso, né? Só falar da gente não baixa, né? O que é que tu vai deixar isso em troca também, né? E quando eu falo em troca, eu não estou falando apenas só da questão financeira, mas também assim, uma construção que realmente daqui vai edificar para quem vai ficar aqui depois, né? A gente sempre ouve muita reclamação no campo, deve ter escutado também isso muito, né? Quando a gente chega no campo, as pessoas sempre falam pra gente, mas você é mais um que vem só aqui, depois vai embora, né? E esse vai embora me tocou muito, que fez com que, inclusive, né, que quando eu cheguei aqui em Santarém, porque eu vim com meu companheiro na época, né, a gente veio para isso, né, fazer um concurso da FOPA, ele passou, vamos ficar aqui em Santarém, mas com 2, 3 anos a gente vai embora. Né? Aí esse negócio aí, com as pessoas que a gente conheceu também, com várias pessoas que vieram para fazer o concurso também na universidade, né? Universidade Nova, a mesma ideia, com 3 anos a gente vai embora. Tipo assim, então, cara, o que é essa cidade então, né? O que é que vocês enxergam daqui? Né? E aí a gente estava com esse pensamento do vai embora, com 2, 3 anos, quando a gente percebeu que já estava construindo várias coisas, né? Construindo a nossa vida e construindo também relações de amizade mesmo, que fizeram nos enraizar e dizer assim, poxa, não, aqui é o local que nos acolheu e nos respeita como pessoas que fazem parte dessa região. Né? Então foi aí que comecei ainda a levar mais a sério o papel que a gente tem de desenvolver conhecimento nessa região a partir do que a gente faz, seja na academia, seja na arte, nas músicas, enfim. Mas é valorizar esse espaço como também um local de morada nossa, que tem identidade, né? E eu acho que essa é a diferença, eu acho, das pessoas que estão agora. O que eu falo das pessoas agora é no sentido assim, que vem batalhando há muito tempo, né? Mas assim, que sempre não deixou de lutar por esse local, né? Como um local potencializador, que precisa ser reconhecido, né? Não reconhecido por gente, que a gente já sabe desse potencial, mas ser reconhecido que, olha, a gente precisa desse mínimo de apoio, porque talento a gente já tem, né? Enfim. E são centenas de talentos que estão por aí, né? Eu sempre digo, o Amazônia, Fran, quando nós começamos ele lá em 2012, ele não se chamava Amazônia, né? Ele fazia referência ao shopping, e a gente queria fazer um desfile no estilo Rio-São Paulo, né? A gente queria que isso aqui fosse o novo São Paulo Fashion Week. Então tinha toda uma questão de modernidade, toda uma questão de LED, de aplicação de telão, essa coisa toda. E, obviamente, naquele momento a gente estava trabalhando com as lojas que existiam ali no condomínio, né? Mas eu sempre quis que a gente tivesse oportunidade para os nossos fazedores, sabe? Para as pessoas que estão ali produzindo moda no dia a dia. Mas naquele momento a gente não tinha essa recurso. A gente queria fazer o evento acontecer, né? Então você vai fazendo uma edição, faz outra, depois a gente vai ter uma série de artistas nacionais participando do evento. Quando a gente chega em 2017, nós
rompemos com o shopping no sentido de que a gente entendeu que o evento não pertencia ao condomínio, que ele era maior do que aquilo, né? Então, só que aí a gente precisava mudar o nome, né? E aí a gente foi, vamos fazer Amazônia, vamos. Mas aí eu lembro de eu discutindo com o Caio, a gente falava assim, mas vamos fazer Amazônia, mas tem que ter estilista da Amazônia, ué. Né? Não, se a gente vai usar esse nome, né? A gente é daqui, a gente tem todo o direito, digamos assim, de usar esse nome, mas tem que ser um espaço de oportunidade. Então nós pagamos parte do evento com as lojas e depois agregamos com, acho que na época, 3 ou 5 estilistas locais, né? Um deles foi o Lucas Mouzinho, que hoje está em São Paulo. E revelamos ali o Lucas. Então, e a edição de 2021, para mim, foi a realização de um sonho, entende? Que foi ter ali um desfile com 95% de produção local. Eu vi. Um dia inteiro de Foi produção lindo. local. Eu acho que o primeiro dia muito potente. Foi incrível. Sabe, assim, com questionamentos sociais, porque eu acho que a moda, ela faz parte desse processo, né? E aí a gente tem essa oportunidade. A Fran fez um dos desfiles mais bonitos que a gente teve. Ai, muito obrigada. Porque é isso, sabe, a representatividade, a essência. E foi acontecendo, não houve, eu não posso dizer que houve exatamente uma curadoria, mas a gente foi abrindo espaço para fazedores que tinham trabalhos completamente diferentes e que dali em diante já tinham um trabalho relevante antes, obviamente, mas aquele palco, aquela oportunidade projetou de alguma maneira. Então você vai ver várias pessoas fazendo coisas legais por aí. Eu acho que o Gustavo também é um exemplo, né, da Raul G, com as suas ilustrações. Tem uma delicadeza em produzir aquilo, ou seja, é aquilo que eu acho que como produtor, acho que a nossa principal missão é a gente dar palco para que os verdadeiros artistas, que são vocês, que eles apareçam, eles ganham visibilidade, essa coisa toda. E eu acho que aí a gente diz assim, missão cumprida, sabe? Eu acho que é o evento que você termina e diz assim, nossa, deu tudo certo, e a gente fica muito feliz. E aí dentro desse contexto, eu quero falar com vocês sobre esse protagonismo, né, que a gente está tendo oportunidade. Eu acho aí que a gente vem de várias lutas. Essas lutas começam lá em 2016, com criação do Conselho Municipal de Política Cultural, depois você vai ter o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Arqueológico, né, que não está funcionando. E a gente vai ter várias lutas aí, mas assim, que tem a ver com a Elisângela, que tem a ver com o Cris Caetano, tem a ver com o Mohamed, que estava lá, a Priscila também estava fazendo ata naquele processo, e assim vai. Eu ainda era muito novinho, estava ali, né, ainda fazendo teatro, essa coisa toda, mas a gente vai compreender que os fazedores, eles vêm ocupando o lugar de protagonismo, e é necessário que a sociedade civil ela saia da sua zona de conforto, não só para cobrar, mas para contribuir. Sabe? Não só para apontar e dizer assim, ei, ó, isso está errado, mas para ir lá e dizer, não, está errado, mas vamos fazer junto. Que eu acho que aí a gente soma e constrói mais junto. E eu vejo que a Fran, ela vem fazendo uma luta aí, e eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa luta de ter alguém da arqueologia junto ao poder público, e às vezes até para sensibilizar o gestor. Porque a gente sabe que nem sempre as pessoas são sensíveis a algumas pautas, e às vezes não é culpa delas, é culpa de um sistema educacional que não tinha a valorização. Então, como você falou, a nossa missão é agora pegar essa galera novinha e dizer, ei, mano, vamos olhar o nosso patrimônio histórico, arquitetônico, arqueológico, e vamos valorizar isso. Fala um pouquinho desse diálogo, né, que você vem fazendo, e aí eu acho que às vezes, não sei se você se sente só, mas eu vejo que muito, às vezes, não é um movimento, né? Não tem tanta gente ao redor, porque é muito específico. E às vezes eu digo, gente, a gente não consegue abraçar tudo, enquanto grupão, sabe? Mas eu vejo que individualmente algumas pessoas estão avançando muito, e você é uma dessas pessoas, isso é muito legal. Primeiramente, eu gostaria de falar que o Amazônia Fashion Week foi a realização de um sonho. Assim, você não faz ideia do quanto isso impactou a nossa vida positivamente. Não só nós, eu e a Mayara, mas também das modelos. Elas realizaram os sonhos delas, sabe? Isso é fantástico. E poder mostrar a nossa arte, a nossa cultura para centenas e centenas de pessoas, isso foi uma oportunidade incrível. E agora, voltando nesse ponto das políticas culturais relacionadas ao patrimônio cultural de Santarém, a gente tem um grande desafio, porque, infelizmente, hoje não existe uma gestão do patrimônio cultural em Santarém. Existem pessoas que trabalham de maneira muito individual, né, no setor público, e isso enfraquece muito.
Porém, com a nossa entrada, eu e a do Ed, né, nós somos arqueólogos, começou um movimento de conseguir reunir essas pessoas para a gente, de fato, discutir isso. E o grande resultado disso que a gente está construindo é o primeiro encontro do Patrimônio Cultural de Santarém, que a gente vai realizar na Semana do Aniversário de Santarém, que pretende reunir os diversos atores que são extremamente importantes nessa gestão, né? Os agentes culturais, os gestores públicos, todo mundo, justamente para a gente conversar, dialogar e construir propostas para a gente ir realizando ao longo dos anos, né? Isso é extremamente importante. Perfeito. Eu acho que essa construção, né, é isso que a gente acabou de falar, de somar ideias, ela é extremamente fundamental. E eu venho falando, inclusive, Fran, depois a gente pode conversar, mas é sobre produzir conteúdo, sabe? Contando essas coisas, porque eu também acho que a gente tem que fazer com que essas informações elas cheguem lá na ponta, elas cheguem no cara do TikTok, elas cheguem no cara do Instagram, para ele compreender, porque às vezes quando a gente está brigando assim, por uma praça, por algum prédio histórico, fica parecendo, mas está brigando por coisa velha, né? Eu lembro que na época da praça, tá, muitas piadas, acharam o ossinho de galinha lá e estão achando que não sei o quê. Mas assim, é a culpa desse desconhecimento, sabe? Dessa ignorância quanto à pauta. Então a gente precisa, e aí quanto fazedor de cultura, a gente levar esses elementos para os nossos eventos, sabe? A gente levar essa consciência. Eu sempre digo, o Amazônia, a gente vem buscando fazer esse mapeamento de pessoas, e esse ano a gente vai, se Deus quiser, ter uma edição, a gente já entendeu que ele vai funcionar de 2 em 2 anos, é justamente isso, é para dar um fôlego para que esses artistas, né, especialmente da moda, eles possam pensar, criar, e é o tempo também que surge uma galera. Mas quando a gente observa o teu trabalho de cerâmica lá, entendam o quanto vocês estão inspirando também outras pessoas, que às vezes não se enxergam enquanto fazedor de cultura, ou já trabalha com isso, mas trabalha lá na casa dela escondida. E aí ela diz, nossa, mas se ela está lá, eu também um dia posso estar, né? Acho que o Ian é um exemplo desse. O Ian, que foi um dos estilistas que desfilou com a gente, lá em 2010, por aí, não, 2013, mandou um recado na página do shopping, eu tive acesso a essa página do shopping, ele mostrou os desenhos dele, e aí ele falou, olha, eu queria desfilar aí no shopping, e a gente não tinha como dar essa possibilidade para ele, porque naquele momento realmente era impossível, né? A gente precisava transformar o desenho dele numa peça e numa coleção, e nós não tínhamos como financiar isso. Quase 10 anos depois, ele está com uma coleção pronta e ele vai lá e desfila com a gente, né? Então, assim, a coisa acontece. Então, é legal, eventos longos, ele tem essa funcionalidade de dar essa oportunidade para as pessoas, né? E a gente, enquanto produtor, não faz nada mais do que a nossa obrigação, digamos assim, poder ser esse palco. E aí, Andy, eu queria que você falasse também sobre esse projeto da Pipa, né, que também contempla toda essa pauta que a gente está falando aqui, desse mapeamento, dessa compreensão do nosso fazer cultural e artístico. Vamos lá. Eu estava lá também nesse dia do desfile de vocês. Eu fiquei muito gostou? emocionado, foi lindo. Eu fiquei rouco naquele tanto gritar. Vamos lá, gente, pois no meio de tudo isso, né, desses nossos vários afazeres, a gente sempre está comprando briga no seguinte, assim, né, coisas que nos fazem realmente dar fôlego para continuar, né, e acreditar que pode dar certo, como tu falou, vai dar certo. Pipa é o seguinte, né, Pipa é um posso dizer agora que está se tornando uma ONG, né? Começou como um projeto de pesquisa, né, de mapear, né, realmente, né, todos os fazeres culturais do Brasil, né, mais focado à periferia, né, focando a periferia. E quando a gente fala de Brasil e fala de Amazônia, né, dentro de muitas pesquisas aparece a Amazônia ainda como periferia do Brasil também. Então, para falar de periferia, né, do Brasil, falar de Amazônia também nesse contexto é falar da periferia, né? E ela nasce no Rio de Janeiro, né, mapeando primeiro os fazedores culturais da cidade do Rio de Janeiro, principalmente das comunidades, e a partir do resultado que eles conseguiram
né, com esses mapeamentos no Rio de Janeiro, eles conseguiram apoios financeiros da filantropia, principalmente, né, de projetos filantrópicos, e isso acabou sendo uma vitrine interessante, né, de informação, né, para quem quer investir, né, e também isso, de pensar políticas públicas. E eles levaram esse projeto para o Instituto Nubank, né? Aí o Instituto Nubank achou interessante e propôs para eles ampliarem, né, levar isso para o Brasil. E começou, né, essa construção a partir no final do 2020, né, 21, começaram a pensar isso, como seria esse formato tudinho, né? Ele foi bem longo, esse contexto mesmo, até chegar no final do ano passado, né, e formar uma equipe, né, que fosse fazer esse levantamento, né? Quem seriam as pessoas para fazer esse levantamento? Aí primeiro começou essa discussão, né? Vamos mandar pessoas que para lá, não sei o quê, né? Para essas regiões. Começou a briga aí. Aí uma das nossas diretoras, né, da pesquisa, né, a Luana, falou não, ela é nordestina, e falou, gente, não tem como a gente estar falando de periferia se a gente vai dizer para a gente ir daqui para lá estudar, a gente está parecendo algo muito estranho esse negócio, porque a gente está se colocando como pessoas unicamente sabedores de conhecimento, e vamos colocar, normalmente se propôs esse papel do colonizador, né? Aí se discutiu isso, ela falou, vamos abrir um edital, né, de contratação de pesquisadores para o Brasil. E aí eles chamaram pesquisadores de cada capital do Brasil, né? Só que quando chega aqui no Pará, né, aí falaram assim, vamos falar o Pará, né? E aí falou assim, vamos para o Pará. Quando fala Pará, né, nesse contexto, sempre a gente sabe que acaba em Belém, né? Me desculpe meus conterrâneos de Belém, né, que estão aqui. Em alguns momentos a gente já discutiu sobre isso, precisamente também quando eu estou lá em Belém, de falar é preciso falar essa discussão regional e geográfica de quando a gente fala de distribuição de políticas públicas e poder financeiro para as regiões, quando a gente fala em questão de Pará. Isso é um debate importante, que isso aqui também teve um papel interessante como resultado. E aí chegou de Belém, né? Aí definiram Belém, né? Ficou uma representação maravilhosa, né, lá em Belém, que ficou responsável para responder pelo Pará. Aí a Luana, na mesma coisa, falou assim, gente, eu conheço o Anderson porque eu tive a oportunidade de conhecê-los também no Museu Nacional. No momento que ele estava saindo das aulas presenciais do Museu Nacional do Doutorado, eu estava entrando, então a gente se esbarrou. E em algum momento, bebendo cerveja, ele falou... Aí eu comecei a conversar com ele, falou assim, no Pará, legal, tu mora em Santarém. Então tu vai todo dia ver tua mãe? Tipo assim. Aí eu falei, não dá problema, minha mãe todo dia. Infelizmente, não dá, porque eu moro em Santarém. De Santarém para Belém, tem que pegar um avião, para chegar lá 1 hora de avião, praticamente. E se for de barco, são 3 dias. Aí ela falou, nossa, mas como assim? Eu falei, é isso, é a dimensão. Aí eu falei, então, tenho certeza que essa é a pessoa que a gente escolheu para falar pelo Pará, só em Belém não vai dar conta do que a gente quer falar. Aí falou assim, vou convidar ele. Então, assim, dessa pesquisa que teve todo o levantamento, eu fui o único que foi indicado, né? Mas por esse contexto. E aí ela me procurou, né? Falou assim, olha, Anderson, o estado do Pará é o único que vai ter 2 pesquisadores pela dimensão daquilo que a gente estudou geograficamente do que é o estado do Pará, né? E aí eu procurei para ela, falei assim, olha, e eu vou te dizer mais uma coisa, eu dou conta de falar da região de Santarém, do oeste do Pará eu não dou conta, porque é muito grande. Então eu consigo, aí foi que quando eu comecei a me aproximar ainda mais dos fazedores de cultura, através da Priscila, através do Fábio, né, da galera que eu sempre vou aplaudir, que eu adoro ver os trabalhos, mas também comecei a me inteirar nesse sentido, né? Também de entender como é que funciona o mecanismo, né, dos recursos, a distribuição desses recursos também, como é que chega. Então, e isso não tinha mais como fugir da minha realidade, porque eu também estou fazendo parte disso como produtor cultural, né, como artista plástico, enfim, nesse sentido. E eu aceitei o desafio. Aí foi que quando eu me deparo com um grupo que hoje já está mais de 300, né, fazedores de cultura. Eu falei, nossa, isso aqui é muita coisa, né, para responder para essa pesquisa. E eu comecei, então, a encarar isso, né? Primeiro fez aquele levantamento pelo mapa cultural, né? Mas muita gente, inclusive, que respondeu esses questionários aqui, essa pesquisa, não está no mapa cultural também, não se apresenta no mapa cultural, né? E isso são falhas também que a gente vai apontando no decorrer desses processos que a gente vem acompanhando, né? E a gente chega nesse resultado, né, que eu trouxe para vocês, para ti, amigo aqui,
né? O resultado está fresquinho, né? A gente lançou esse resultado da pesquisa agora, foi semana passada em São Paulo, né? No Instituto Nubank. E a gente conseguiu reunir, né, com várias empresas, né, que investem bastante no setor da filantropia, né? E ali a gente apresentou esses resultados, né? E para falar um pouco do resultado, por incrível daquilo que a gente já imaginava, mas que é assustadormente, é dizer que a maioria das pessoas que fazem cultura nesse país, né, são pessoas que não têm recurso financiado para isso, né? Mais de 60 pessoas. E a maioria dessas pessoas que financiam com o seu próprio dinheiro esses fazeres culturais no país são de mulheres, né? Verdade. São de mulheres. E além de mulheres que não têm grana e são mulheres que fazem, são de mulheres negras também, é outra porcentagem bem maior. Ou seja, são pessoas que produzem cultura, né? Que produzem empreendimentos, como você coloca, Fran, né? Que são pessoas, quando a gente fala de empreendedorismo cultural, a gente está falando de pessoas que estão ali girando a economia, né? A cultura faz isso, né? E são de pessoas que não têm financiamento, né? Não tem financiamento porque não tem um acesso. Aí que está a discussão, né, que a PIPA traz, né, que é justamente democratizar o acesso a esses editais filantrópicos, principalmente, né, e políticas públicas também, porque a gente entregou recentemente também agora para o Ministério das Mulheres, para o Ministério da Cultura, esses resultados aqui. Tivemos pautas com eles de reuniões para mostrar, olha, a gente não está dizendo que não existe edital, existe, mas não está chegando nas pessoas que a gente imagina que deveria chegar, né? E aí, quando a gente tem esse filtro para a periferia e quando coloca a Amazônia nesse papel também de periferia, as coisas vão se abrindo ainda mais, né? A gente teve a oportunidade, por exemplo, nesse dia, de estar presente a nossa secretária de Cultura, né? A gente apresentou para ela também, ela foi convidada, isso foi muito legal dela estar presente nesse momento, né? Foi a primeira vez que eu estou de frente com o Estado, foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade de trocar essas informações, né? Foi questionado alguns dados da pesquisa por ela, né, nesse momento, mas é isso, né? Foi questionado porque ela veio a partir de uma informação do mapa cultural, né? E aí eu tive que explicar a metodologia. Falei assim, a gente está aqui, eu acho que não dizer o que está certo e o que está errado nas duas plataformas, mas eu acho que a gente tem aqui ferramenta suficiente agora para juntar isso daí e tentar buscar aí os equilíbrios e ver como a gente pode solucionar essas lacunas, né? Porque a nossa pesquisa foi focada para a periferia, né, nesse sentido. E os dados têm mostrando isso daí, né? O quanto que muita gente faz, né, mas com pouco recurso ou sem nada de recurso. Zero recurso. Zero recurso. Anderson, eu acho essa pesquisa muito importante. Eu vi lá você apresentando em São Paulo, estava ansioso para conhecer isso fisicamente, porque a gente vem de uma compreensão de que a política pública ela é feita com isso, ela é feita com dados, né? Inclusive, eu sou um defensor do mapa cultural, porque primeiro que ele foi criado lá no Ceará, né? Que o Ceará é um exemplo de gestão de política cultural no Brasil, então foi criado por eles e depois virou o mapa cultural do Brasil. Não sei se vocês viram esse edital agora que saiu do MINC, do Ministério da Cultura, para mulheres escritoras negras, né? Ele está dentro da plataforma do mapa cultural nacional, ou seja, hoje é o mapa cultural do Brasil. Então, assim, enquanto estatística, ele vai ser excelente, só que existem lacunas. E é isso que o Estado, a gestão, precisa entender. E aí acho que também é dever nosso, enquanto fazedor e enquanto lideranças culturais, a gente está incentivando nesse processo dessas oficinas que a gente vai dar, dessas palestras que a gente vai dar, que essas pessoas, elas às vezes não sabem o básico. Né? Então, por exemplo, assim, eu fui dar aula, só um exemplo, lá na ETEPA, e aí uma das minhas disciplinas que eu peguei foi redes sociais e ferramentas digitais. Então, eu fiz todo um planejamento a partir da minha vivência. Então, quando eu cheguei lá, e eu olhei a turma, boa parte dos alunos formados por essas pessoas que estão nesses bolsões sociais do município de Santarém e que às vezes a gente não enxerga, a gente não está porque está fora da nossa bolha. Eu fui compreender de que a oficina, as aulas, elas tinham que ir para a base da criação de uma rede social. Elas tinham que ir lá para o passo a passo de criar o Instagram, o passo a passo de criar o Facebook, ou de botar um negócio deles na internet, no Google. Então, às vezes, a gente vem com essa ideia de que se ele não sabe mexer no Google, se ele não sabe conseguir criar um e-mail, como é que ele vai criar um cadastro no mapa cultural? Entendeu? Então, assim, são as reflexões que são estatísticas como essa que vão dar para a gestão pública. E a gestão pública precisa ser sensível e dizer assim, opa, falhamos aqui, mas vamos acertar. Porque eu acho que tem que ser resiliente também nesse aspecto. Claro, com certeza. Não, é isso. E a proposta
principal, acho, do projeto foi essa, de mostrar que a gente não precisa ir longe para ver essas lacunas, né? Como tu falaste agora, estava lá, aqui na nossa cidade, é os nossos vizinhos, né? Assim, que estão ali. Então, eu acho que a gente até brincou depois da reunião com todo mundo sobre o resultado disso aqui, que além de mostrar esses dados, né? Mas não foram dados de... Assim, a gente quis mostrar que não são dados apenas de dores, né? São dados de pessoas que fazem muita coisa, né? Mas fazem sem recursos, né? Mas continuam fazendo. E eu acho que isso foi algo muito importante, né? Aí eu falo do meu papel como participar disso, né? Por falar de Santarém, né? Como eu falei no início, eu não ia dar conta de falar do oeste do Pará, né? Mas, assim, só a partir do meu olhar de Santarém, das vivências daqui, o quanto que a gente produz, né? Só daqui a gente conseguiu... que esse aqui é um resumo, né? Esse texto é um resumo do relatório maior, que é mais de 80 páginas, que está um acesso no link do site da Pipa, né? E lá eles vão colocar por regiões, né? Mais especificadamente. Mas aqui em Santarém, dos dados que eu lembro, na época que a gente estava construindo os relatórios, aqui eu consegui 150 respostas, né? E desses 150 respostas, era isso, assim, 12 comunidades indígenas. Dessas 12 comunidades indígenas, só 2 conseguiu acesso, por exemplo, à Lei Aldir Blanc I, né? Que isso foi uma questão que gerou um questionamento quando eu estava na frente da secretária, né? Mas é isso, ela teve uns dados que ela falou, não, é mais que isso. Eu falei, sim, é mais que isso, mas dentro desse contexto aqui que a gente falou, desse recorte, desses 12, só 2 tiveram acesso à Lei Aldir Blanc, né? E os outros não tiveram acesso por quê? Foi como o Fábio falou, acesso tecnológico, internet, né? Fazer um portfólio, como colocar toda uma vivência das pessoas num portfólio, quer dizer, são essas questões que aí que eu acho que a academia tem esse papel também, né? De como a gente pode contribuir com isso, através das oficinas, tudinho, mas que também tem um financiamento, porque não dá para fazer essas coisas sem nada, né? A gente vai muitas vezes de graça, né? Nesses momentos agora que a gente está discutindo a Lei Paulo Gustavo, quantas vezes reuniões já não aconteceram, quantas reuniões, palestras, encontros para tentar falar, mas ninguém está ganhando nada para aquilo ali. A gente está indo porque acha importante a gente ter essa formação para a gente justamente não perder, né, novamente, né, de coisas que a gente já perdeu, infelizmente. E quem vai acaba se tornando um agente depois. Um agente depois, justamente. Né? Ele meio que sai formado com aquelas informações. Justamente. E aí ele vira um ponto de referência para dezenas de outros fazedores. Então eu sempre dizia, a gente teve aí esses editais, a maioria deles, né, feitos digitais, essa coisa toda. E eu sempre questiono, eu sempre falo, sempre que eu encontro a Úrsula, eu falo isso. Falo, Úrsula, ok, deu acesso para muita gente, chegou na ponta, o dinheiro saiu, ok, mas assim... Chegou na ponta, ponto. Ainda faltava mais gente. Com certeza. Né? Porque assim, eu sempre dou exemplo assim, de distância, né? Eu lembro da galera do Arapiuns. Eu falo, gente, a galera lá do Arapiuns, numa comunidade que não tem internet, ela não consegue se inscrever para um edital desse. Então, como que a gente faz para isso ter acesso? Nós precisamos pensar sobre isso. E recente a gente está discutindo aí a Paulo Gustavo e a gente vem falando de digitalização de coisas, sabe? Fala de PDF como se todo mundo entendesse o que é um PDF. Nós entendemos, nós estamos na cidade, temos uma internet mais ou menos, então tá tudo certo. Mas tem gente que não tem gente que não vai conseguir gerar um PDF. Aí diz, mas abre conta digital. Ok, abre conta digital num celular que às vezes a pessoa tem, que ela mal consegue ligar, que é um celular básico. E, sabe, então os acessos, eles ainda são complexos e a gente precisa discutir isso. E esses dados, eles são essenciais para a compreensão desse processo. Super importante, amigo. E é isso, né? A questão por isso que é importante, né? Os conselhos municipais, né? Justamente para levar essas questões que não só os números, né? Mas também os dados qualitativos, né? A pesquisa teve essa preocupação, além de a gente trazer esses dados numéricos, mas a pesquisa maior, ela traz relatos, né, que eu acho que isso que foi algo que enriqueceu ainda mais, né? A gente escuta as pessoas dizendo por que não conseguiram, por exemplo, acessar, né, a plataforma, não conseguiram fazer um cadastro, por que não conseguiram fazer, por exemplo, um portfólio. Elas relatam isso, né? E se tu vê assim, as pessoas, a professora insiste ao portfólio, né? Porque são saberes incríveis que estão ali vivos, né? Mas esse mecanismo, esse meio, né? Como te transformar essa pessoa nesses números, né? No inciso 2, como fui membro do comitê gestor da Lei Aldir Blanc, a gente aceitou até vídeo. Isso então, foi por exemplo, incrível. Se a dona Maria lá incrível. na comunidade ela é uma fazedora de cultura, ela não vai ter portfólio, gente. A senhora é 60 anos, ela é benzedeira, sabe? Justamente. Ela faz aquele trabalho ali na comunidade a vida toda.
ela não tem foto da primeira vez que ela benzeu alguém. Não existe esse registro. Então, o relato oral dela vale. Maravilha. Ele serve isso como comprovação. Você olha para o relato e você vai entender que ela faz aquilo. Né? Então, a gente precisa ter a sensibilidade também dessa compreensão. Mas é aquilo. Desde que a Dona Maria tenha um neto com um celular que consiga fazer. Às vezes ela não tem. Às vezes só é a Dona Maria. Entendeu? Eu tenho trabalhado com algumas comunidades do Arapiuns justamente para tentar captar recurso para eles desenvolverem projetos. Mas aí a gente esbarra nessas dificuldades. A comunidade não tem energia elétrica, às vezes não tem um celular, às vezes a pessoa não tem fotos, registros das suas atividades, Isso pessoas é o que problema. trabalham há 30, 40 anos naquele fazer. E a gente sempre, pelo menos eu tenho muita preocupação de tentar fazer com que eles sejam os proponentes dos projetos deles. Como eu trabalho nessa linha da cerâmica, eu poderia ser proponente, mas eu não quero. Eu quero que eles captem os recursos para os projetos deles, sabe? Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter também. Sim, claro. Nós discutimos isso muito nesse período agora da Lei Paulo Gustavo, sobre essa questão de você tem 71% do orçamento para o audiovisual, então é uma compreensão de que alguns defendem que esse recurso de fato fique com pessoas com trajetória no audiovisual, sejam proponentes, porque isso vem do fundo setorial do audiovisual, e aí às vezes é difícil, Anderson, explicar isso para os outros segmentos, entendeu? Sim. E aí ontem eu acho que eu resumi num exemplo que é muito prático, é o seguinte, olha, a verba da saúde, quando ela vem para a prefeitura, nenhum gestor pode aplicar ela na educação, ele não pode fazer uma ponte com a verba da saúde, porque ela é uma verba carimbada, ela tem uma destinação própria. Exatamente a compreensão da galera do audiovisual sobre a Lei Paulo Gustavo, porque 70% vem do fundo setorial, que é superávit, ou seja, lucro do dinheiro que foi tirado de produções audiovisuais ao longo de décadas, né? E que ficou lá rendendo e gerou esse recurso. E aí, qual é a compreensão? Se outros afazeres, ou se outros segmentos não podem se apropriar dessa parte, mas que nós, produtores audiovisuais, possamos ir lá contar essas histórias. Isso vai ser Do incrível. Arapiuns. E aí eu tô defendendo isso por quê? Porque quando a gente vai lá, a gente vai se hospedar na casa da Dona Maria, a gente vai produzir, a gente vai comprar o peixe e essa coisa toda. Então a gente desencadeia uma coisa, essa cadeia da economia criativa. Que eu acho assim, por exemplo, o Rio foi muito acertado em a Secretaria de Estado deles de Cultura é Cultura e Economia Criativa. Então eles compreenderam que o fazer cultural é uma cadeia produtiva e eles já colocaram o nome da secretaria. Eu acho que é uma missão nossa lutar para que a nossa secretaria também seja Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Para a gente desenvolver isso, sabe? Porque essas pessoas, a gente precisa fazer com que elas tenham recursos, sabe? Com o seu fazer. Isso é tão básico. Não, amiga, tu falou uma coisa que é essencial, né? Eu já troquei ideia algumas vezes com a Fran, reunido, que a gente tem alguns projetos futuros. Futuro não, logo já vai acontecer. Mas não dá pra gente romantizar, né? Assim, a gente, porque é trabalho, né? E as pessoas vivem disso. Não dá pra romantizar, né, esse sofrimento de fazer arte por fazer também, né? Assim, que acho que as coisas vão acontecer em algum momento. Não vai, se a gente não tiver mesmo assim esse reconhecimento e valorizar, né, esse trabalho mesmo, né? E remunerar. Eu fico muito preocupado às vezes quando eu vejo algumas ações de alguns colegas que têm essa noção, né, da importância de gerar através dos seus trabalhos, seus talentos, algo que vai gerar um retorno financeiro. Mas é muito esporádico também, é feito um mês aqui, depois só o outro ano, assim, quer dizer. Então, esse fazer, assim, não dá para as pessoas, que quer gerar economia, não dá para a gente esperar muito tempo para as pessoas só naquele momento também conseguir produzir para vender, depois parar, né? Eu acho que a gente precisa criar isso, né? O que já vem sendo feito por alguns de nós aqui, mas é gerar, não digo costume teu, mas gerar uma agenda de várias ações, né, que a gente possa ocupar esses espaços da cidade. Como a gente brinca muito falando das feiras, por exemplo, né? É algo que a gente está demandando muito também, né, da Secretaria de Cultura aqui, né? O acesso aos espaços também. A gente não tem, por exemplo, editais, né, que nos facilite chegar a esses espaços que a prefeitura, a cidade pode nos oferecer, né?
praça, né, casa de cultura, enfim. Pelo menos aqui, eu estou há 15 anos na cidade, mas eu nunca vi os editais saindo da prefeitura dizendo assim, ó, abrimos edital para as pautas desses espaços, né? A gente não tem espaço, então para a gente conseguir muitas vezes esses espaços, tem que barganhar com alguém que tenha alguma influência nesses espaços, né? Enfim, e isso é um problema, né? Então são coisas que, por exemplo, não ia demandar dinheiro para um investimento, a gente cessar o espaço, só dar um espaço para a gente criar uma agenda de continuidade desses fazeres, né, das nossas ações. Mas isso a gente não tem porque não existe essas pautas, né? Quer dizer, são demandas que a gente começou também a perceber, a discutir, a escutar durante agora essas plenárias aqui que se discutindo, né, nas escolhas dos nossos representantes aqui para as cadeiras do Conselho Municipal, que aí eu acho fundamental, né, e frisar, né, a importância desse conselho, porque são pessoas, primeiro, que são representantes votados por nós, né, que vão estar nesses espaços levando as nossas demandas a partir das vivências também que eles têm com a gente, né? Então, nada melhor e indicado do que essas pessoas estarem lá, porque elas vivenciam nossas realidades, né? E elas sabem nossas demandas, né? E uma dessas demandas que a gente conversou muito durante as nossas reuniões aí dos segmentos era justamente o acesso aos espaços que a gente não tem, né? Isso foi uma das coisas. Enfim, mas são ações, né? Também são provocações que elas só surgem a partir desse encontro de coletivos, né? Então, como a própria pesquisa aqui, né? Como o grupo dos fazedores de cultura, né? Como os coletivos que a gente vai sempre encabeçando, elas funcionam porque a gente está juntos, né? E essa união é muito importante. Eu acho que o papel fundamental de tudo que a gente pode tirar, desde que quando começou a se pensar, discutir a Lei Aldir Blanc, né? Foi uma provocação, eu acho que nacional, de como a coletividade é importante, como ela tem uma força, né, para decidir muita coisa, né? Não só de cobrar, mas também de mudar as coisas também, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante para isso, e a gente só tem aí a ganhar quando a gente soma, né, todos esses nossos saberes e direciona também, né, para solucionar problemas que às vezes a gente não está só apontando, a gente está levando também soluções, né, amigo? Perfeito. Eu acho, inclusive, Fran, que, por exemplo, a ocupação desses espaços, e aí eu não vou falar específicos da área cultural, mas eu falo ocupação de espaços como orla, como praias, como, sei lá, quadras, né? Eu acho que elas deveriam ter uma isenção para os fazedores de cultura, sabe? Porque, diferente de a gente, normalmente, quando está levando um projeto para uma praça de uma comunidade, a gente está fazendo aquilo gratuito, a gente está levando aquela programação gratuita para aquela pessoa. Exatamente. E aí você ainda tem que pagar uma taxa para o uso daquilo, né? Uma coisa que é pública, e assim, eu fico pensando assim, gente, tem eventos e eventos, né? Mas normalmente, por exemplo, no Amazônia a gente paga ECAD, né? Nunca veio o cara do ECAD aqui, mas a gente paga, vai que ele aparece. Mas assim, eu fico perguntando, sabe a galera do forró toda sexta-feira paga ECAD, sabe? Eu fico me fazendo esses questionamentos, eu sempre digo, eu acho que a arrecadação do município, ela está, às vezes, questionando determinados grupos e está deixando outros de lado, sabe? Então, eu fico pensando assim, por exemplo, cobra ISS de cada ingresso vendido num show nacional? Não cobra, sabe? 5%, tudo isso é imposto que o município deveria estar arrecadando. Para investir onde? Não era para estar indo para o fundo, justamente, sabe? Para o Fundo Municipal de Cultura, para a gente estar desenvolvendo política pública. Então, uma grande empresa vem se instalar aqui, qual a contrapartida que ela vai dar? Ela construi uma escola, um posto de saúde, beleza. E ela faz um depósito no Fundo Municipal de Cultura. E, inclusive, dentro do nosso Sistema Municipal de Cultura, há uma área específica para esse mapeamento, para entender quem somos nós, os fazedores de cultura, né? Então, a gente ainda não está com o sistema completamente implantado. Existe uma área lá que é justamente para ter essas estatísticas, né? Para fazer esse mapeamento de quem são as pessoas. O mapa cultural é uma excelente ferramenta, mas essa galera da ponta precisa de ajuda para estar lá. E, gente, a conversa maravilhosa, mas... Passou rápido. Tanta coisa para falar. Passou rápido. Mas, amigo, antes de terminar, eu quero te falar um negócio. Ai, meu Deus. Aproveitar que a Fran já podia dizer, amiga, da nossa parceria desses dias que vai vir. Assim, olha que legal. Em maio, nós estaremos realizando a exposição do Patrimônio Cultural da Amazônia, uma exposição de telas que vai reunir 10 artistas com obras inéditas. Ela vai ocorrer lá no Centro Cultural João Fona durante o mês de maio e fará parte da programação das Semanas de Museus também.
Nossa, que Muito perfeito. legal. Consigo abrir? E aqui, só puxar, amigo, pelo lateral. Pela lateral. E aqui é só uma amostra do que... Essa aqui é a inédita também, amigo. Ah, Antes de tu abrir, deixa eu dizer o que é. aham. Ó, eu participei, foi como júri do festival de folclore que rolou aqui. Sim, sim. Foi do ano. Foi desse ano, né? No passado. 2022. 2022, é. E aí eu fiquei maravilhado, né? Como que a galera é muito criativa para resumir, assim, as nossas manifestações culturais em uma apresentação, né? E me inspirou a fazer essa tela, né? Que eu acho que tem muito a ver com o teu papel que tu desempenhas aqui na cidade, falando muito e defendendo os fazedores de cultura. Então, isso aqui é uma tela que reúne, né, esse movimento festivo do festival folclórico, com uma explosão de muitas cores e que reflete um pouco as nossas manifestações culturais regionais. Então, um presente para você. Nossa, que O povo lindo. aqui, né? Ela é inédita. Nossa, gente. Aí, É assim, né? isso. Deixa eu ver se Eu Elivaldo acho- consegue É. pegar ele, Elivaldo. Consegue, né? Tá saindo na tela. Gente, olha que legal isso aqui. Gente, o símbolo do Sairé, tem as canoinhas, fé. Gente, é tudo a ver com a gente. Né? E aí, porque é isso, né? Festa e festa sempre andam juntos, A né? cobra grande, Muito presente, Noiara. né? E eu acho muito legal que Adoro. nesse festival eles conseguiram colocar tudo que a gente tem de melhor, de manifestações, tanto material quanto imaterial, estavam presentes nesse momento. Nossa, perfeito. E eu acho que é isso, a gente é isso, gente. Eu tava escrevendo um projeto essa semana para FCP, e aí a gente tava, como é audiovisual, né, tá falando de paleta de cor, essa coisa toda, e aí eu escrevi lá, falei, o projeto ele tem que ser com uma paleta de cor viva, valorizando as cores, porque nós somos isso. Isso. Né? A gente não é verde só. O verde ele é predominante na nossa paisagem, mas a gente é esse monte de cor, é a chita, né? É o mercado. É o Você já mercado. viu o quanto o mercado é plástico? Nossa. Né? O quanto aquelas É cores, lindo, a né? pupunha, É lindo, gente. é lindo, é lindo, Como é a lindo, pupunha é lindo. plástica. Ela é tão bonita. Anderson, muito obrigado, gratidão. Eu sou apaixonado por obras de arte. Eu tenho algumas guardadas lá em casa que elas são para minha futura casa lá na Serra. E essa vai entrar lá, mas essa vai para a parede porque tá muito bonita mesmo. Obrigado. Eu acho o trabalho do Anderson fantástico, o modo como ele expressa o patrimônio imaterial. E ele tem uma identidade dele. Assim, eu vejo uma obra e eu consigo dizer se é dele ou não, só pelos Isso traços. é incrível, Isso é né? legal. Isso é incrível, Isso é Enfim, muito querido, bonito. gratidão. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. A gente poderia... Vamos marcar de novo, Poxa, porque, né, muito na bom. segunda temporada a gente vem de novo trocar uma ideia, porque, assim, gente, é muita coisa para conversar. Fran, Eu agradeço o convite novamente. Eu tenho muita coisa para falar que eu não falei, mas espero numa próxima oportunidade pontuar melhor os tópicos que a gente abordou. a gente vai deixar o arroba da Fran aqui também para você seguir lá, trocar uma ideia com ela, qualquer coisa, tá bom? Querido, Gente, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado a galera da produção aqui. Muito bom. Vocês são muito acolhedores, deixam a gente muita vontade. E é isso. Foi uma troca, né? Uma conversa muito importante, potente, alegre, feliz. E obrigado por esse momento. A gente está aqui, né? Falando de arte, falando de trabalho, falando de ocupações e identidade, né, amiga? Isso é muito... Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. gratidão, gente. Olha, a gente se encontra semana que vem aqui no Na Pro Podcast, você já sabe, né? Segue a gente nas redes sociais, vamos trocar uma ideia por lá. E sempre falando de cultura, de turismo, de coisas legais. Good news, né? A gente se encontra por aqui. Até mais. Saracoteando nesse carimbó.